Queridos, é muito bom poder estar de volta aqui para o 17º dia da nossa série de meditações sobre o tema avivamento. Hoje chegamos em um livro muito importante para a história do povo hebreu, o livro de Esther, não obstante esse seja o nome persa dela, porque o seu nome era Hadás, no hebraico. Essa mulher foi determinante, junto com seu tio Mordecai, para a continuidade do povo. Teologicamente falando, esse é um livro que tem sido muito debatido ao longo dos anos. Por quê? Gozado, ele é um dos 2 livros que não fala sobre Deus. Poxa, como um livro falar sobre avivamento em um livro onde o nome Deus não aparece, o tetragrama ou a palavra hebraica Elohim? Como podemos falar sobre avivamento? E é exatamente consciente dessa verdade que eu quero falar com você, o Deus que age por detrás da história. Por mais que as pessoas muitas vezes não o vejam, não evidencie a presença desse Deus poderoso, ele está no controle da história. E queridos, queira você ou não, no Brasil temos vivido momentos muito difíceis e que alguns têm até questionado a ação de Deus realmente neste momento sobre. Eu tenho plena convicção que Deus está no controle da história desta nação, como de todas as nações. É Ele quem levanta reinos e depõe reinos, é Ele quem eleva reis e que retiram esses reis. A Bíblia é repleta desses fatos e no livro de Esther não vai ser diferente. Havia uma rainha muito truculenta, ela se opõe ao rei e por isso é deposta dessa condição e o Senhor decide levar uma jovem hebreia para o palácio real. E algo poderoso acontece, ela é a responsável, como já dissemos, pela restauração deste povo. Um inimigo do povo hebreu se levanta, articula e ele seria o responsável para literalmente exterminar todo o povo hebreu em todo o Império Persa daquela época, que basicamente extinguiria todo aquele povo. Mas algo sobrenatural acontece. Deus intervém nessa história. O povo clama por socorro. E é exatamente isso que acontece. Eu quero ler 2 versículos que está no capítulo 9, versículos 18 e 19 de Esther, que diz: os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram no dia 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquete e de alegria. Como assim? Alegria, sim, o Senhor deu vitória para eles. Apesar de toda a perseguição, tudo aquilo, Esther foi a responsável de possibilitar que o povo hebreu se defendesse como numa batalha. Uma batalha muitas vezes que acontece nas esferas espirituais, mas que acabam por influenciar este tempo. E foi exatamente isso que ocorreu. Aquele povo jejuou ao Senhor. Ele buscou a presença do Senhor, segundo a recomendação de Mordecai. Orem e peçam ao Deus do céu que nos dê vitória neste êxito. E foi exatamente o que o Senhor fez. Ele estava por trás da história, mas estava no total controle e na condução daquele povo, como está até o dia de hoje. Ao longo da história isso tem se repetido.
Foi assim com os romanos mais à frente, que tentaram dizimar, houve a diáspora, houve isso mais à frente. Agora no século XX, os alemães nazistas tentaram ceifar aquele povo, mas Deus ainda assim estava no controle. Agora há pouco tempo, pouco mais de 50, 60 anos, houve a Guerra dos 6 Dias, aonde todas as nações, à volta de um pequeno estado que havia acabado de ser reestabelecido, se levantaram, mas o Senhor deu vitória para eles. Este é o Deus que está por trás da história, e é este o Deus que atua no seio da igreja de Jesus desse tempo. E é este Deus que está desejoso e ansioso de operar algo poderoso sobre a tua vida, meu amado irmão. Sobre a tua vida, minha amada irmã. Sobre a tua igreja, sobre a tua cidade, o seu estado, a nossa nação. Eu creio nisso. Deus tem urgência e é desejo dele realmente estabelecer tudo aquilo que ele é, já desde a eternidade estabeleceu pelo seu próprio poder. Por isso, meu querido, este vídeo de hoje será breve, porque eu quero desafiá-lo a refletir um pouco mais sobre o que Deus tem feito na história da sua vida. Eu não conheço a sua história, talvez conheça um pouquinho dela se você for um amigo que tem me acompanhado nas minhas redes sociais ou aqui no YouTube. Posso conhecer alguns poucos detalhes da sua vida, mas existe um Deus que conta cada fio da sua cabeça. Ele sabe quantos neurônios existem no teu cérebro. Ele sabe quantas células há espalhadas pelo teu corpo. Ele tem total controle da sua vida e da sua história. Por isso, eu quero realmente desafiá-lo a se render totalmente ao Senhor, a buscar a sua face, como este povo fez, vendo-se mais uma vez desafiado pelos seus inimigos, lembrando que aqueles estão sob a égide do Império Persa, e ali houve um descortinar do cuidado do Senhor mais uma vez. Assim como foi na antiguidade sobre o povo no Egito, quando eles chegaram em Canaã, face aos seus inimigos e aos seus oponentes, Deus deu vitória a este povo. E é o mesmo Deus que está sobre a minha vida, e é o mesmo Deus que está sobre a sua vida. Se não é o caso de você conhecer a Jesus Cristo, eu quero desafiá-lo a você realmente fazer esse convite. Porque este mesmo Deus que atua na história humana, na plenitude dos tempos, veio sobre a humanidade, veio habitar entre nós. Ele se manifestou com poder e graça e ali pôde transformar a realidade humana numa nova realidade. Talvez algumas dessas palavras possam soar estranhas, como que aquele povo poderia ser assim? Queridos, antes da vinda de Jesus, as coisas eram muito canibalescas. Havia muitas coisas que depreciavam e realmente conduzia a humanidade a práticas atrozes. Era comum, como já falamos, baseado no livro de Josué, povos que sacrificavam seus filhos a determinadas divindades, esperando uma benfeitoria deles. O Deus Todo-Poderoso de toda a terra não deseja isso, pelo contrário, Ele é o autor da vida e Ele quer as vidas preservadas. Que seja assim sobre a tua vida, que seja assim sobre a tua casa, que realmente possamos refletir sobre isso. Todos os anos o povo hebreu recorda deste período, desta mulher. Eles têm uma festividade que começa com um jejum de um dia, do amanhecer até o anoitecer,
A partir dali eles começam a adorar, a bendizer, a louvar e a exaltar a Yahvé, Adonai, o Deus Todo-Poderoso. No segundo dia datas que marcam celebrações e festas, como falamos ontem, referente ao livro de Neemias. Deus é um Deus de celebração e festa. Ele deseja que o seu povo seja um povo alegre, festivo, e é exatamente isso que ocorre aqui também, a festa do Purim. O texto da nossa meditação fala sobre isso, e através das gerações isso tem sido perpetuado. Que você se volte para o Senhor e tenha toda a alegria que Ele realmente projetou para você. Você, para ser feliz, não precisa de efeitos paliativos. Uns usam drogas, outros álcool, outros querem uma vida promíscua. Não, você não precisa de nada disso, meu querido. Pelo contrário, o desejo maior do Criador é que você desfrute de toda a plenitude de vida que Ele tem para você. Você crê nisso? Que o Senhor complete a você esta fala e que possamos mais e mais ver a manifestação da glória e do poder de Deus nesta geração, e que isso ocorra a partir da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Amém.